Oi, vocês. É surreal que eu esteja fazendo esse vídeo na segunda rodada do Paulistão. Eu nem, enfim, arrumei tantas coisas aqui, cenário e tal, porque eu quero ter uma conversa muito sincera com vocês. O Santos perdeu por 2-1, ó, por 1-0, desculpa, contra o Palmeiras. E me impressionou o quanto as redes sociais ficaram enlouquecidas, né? Porque tiveram muitos pontos dentro desse jogo, dentre eles o que eu menos gostei, que foram as substituições do Vojvoda. Acho que foi uma das coisas graves que aconteceram no segundo tempo, que fizeram o Santos decretar esse 1-0, não conseguir reverter. E foi isso que eu escrevi no meu título da live ontem, depois de, obviamente, reclamar fortemente da venda do Souza. Acho que isso mostra o quanto, para mim, a diretoria erra em suas vendas e a falta de contratação. Isso é muito nítido, isso eu falo praticamente dia sim, dia também. Não é uma novidade para vocês a minha visão do erro da gestão em planejamento de elenco, o quanto só o Gabigol não seria suficiente. Falei isso diversas vezes na live do trio. Mas tá bom, a quem está começando a acompanhar meu trabalho, eu reforcei isso na live de ontem. Minha primeira parte do título é que burrice foi vender o Souza, já que o Escobar foi o destaque negativo da partida. E na sequência eu coloco a derrota na conta do Vojvoda, que pra mim o que mais grave aconteceu dentro do jogo foi as substituições mal feitas, que já é um asterisco do trabalho dele no ano passado, que é uma coisa que me incomoda bastante, o quanto ele não abandona suas convicções e o quanto ele não tem tato para algumas coisas, né? Dito isso, crítica não é pedido de demissão. Análise e avaliação jogo a jogo não resume o trabalho do técnico. Eu tô falando do jogo contra o Palmeiras que aconteceu ontem. E as críticas que eu fiz não são um pedido de demissão do Vojvoda, o que é, pra mim, completamente surreal eu ter que explicar isso, mas vamos lá. Acho que o que mais viralizou nas minhas redes ontem foi a minha avaliação do jogo final. Então, quando eu falo que passou muito pelo Vojvoda essa derrota, pela saída do Roleiser, que saiu chutando o campo porque certamente tinha condição de jogo, apesar de cansado, ainda tinha lenha ali pra gastar. E Arão mais cansado, obviamente, mas ele prefere tirar o Arão ao Schmidt. Schmidt que completa o jogo ainda mais cansado do que o Arão. Pra mim, o Arão tava melhor do que o Schmidt. Então, as escolhas do Vojvoda, pra mim, passam muito por essas duas saídas que desmontam o time, desacelera, desorganiza, abre espaço. São dois jogadores de movimentação, principalmente o Arão, né, de preenchimento de espaço, sobretudo, ao lado do Schmidt, que começou a ter mais dificuldade, o Arão tá se doando mais pela cobertura. E o Roleiser, que pra mim foi um ponto alto do time, foi quem mais tentou, mais insistiu, mais fez movimentação, mais correu, mais se doou, mais apareceu. Ele tava extremamente à disposição, então ele corria por todas as partes do campo, dava opção, procurava jogo, e aí ele sai e o Santos derrete. Acho que isso passa muito no segundo tempo, nessas substituições, enquanto o time cai. E uma terceira coisa é ele ter colocado o Lira com 42 minutos de jogo. Pra mim é descabido você planejar a entrada de um jogador com pouco tempo pra ele se acostumar com o jogo, pra aí sim ter uma reação. E aí a prova disso pra mim é a furada do Lira, que fica marcada por alguns nas redes sociais. É nessa forma de falta de tato que eu reclamo muito do Vojvoda. Dito tudo isso, eu não quero a demissão do Vojvoda, eu não quero que o Vojvoda saia, porque eu sei que o Vojvoda é bom. O Vojvoda sabe treinar o time, é nítido, é cristalino ver o primeiro tempo, ao qual eu também fiz elogios, tá? Também fiz elogios, não só pela individualidade, porque tiveram erros individuais nesse primeiro tempo, mas principalmente pela forma tática e de organização do time, que tá no meu primeiro tweet de avaliação. Mas, enfim, as pessoas leem o que querem, dão atenção àquilo que querem, pra rede social é muito mais positivo que o negativo viralize. Mas eu reconheço que o Vojvoda é um treinador muito bom. É um treinador que realmente sabe treinar o time. A gente viu a evolução do jogo do Santos ao longo desse tempo de trabalho do Vojvoda. O ruim, eu acho que me frustra um pouco, é que essa pré-temporada, esse início de trabalho, poderia ter sido melhor trabalhado de repente, né? É lógico que num jogo de clássico contra um Palmeiras, fora de casa, a gente sabia da dificuldade. Mas acho que dói muito, frustra muito saber que dava pra ganhar. Dava pra reverter esse resultado se ele tivesse mantido ou mexido melhor com as peças que ele tem. E eu sei que as peças não são boas. Eu sei que a diretoria é a maior culpada. Eu sei que o planejamento foi muito mal feito. Eu sei que as peças que prometeram e as únicas peças que ele pediram não chegaram. Que é no mínimo um ponta com a saída do Guilherme. E ainda vendem o Souza para acabar com tudo e ter que ficar o Escobar à disposição, com o Lira correndo aos 42 minutos do segundo tempo. Eu sei de todo esse contexto, mas além disso eu preciso avaliar dois tempos extremamente diferentes de um treinador que está à frente do Santos desde o ano passado e que começa a temporada planejando junto com a diretoria
esse Santos, e óbvio, não foi entregue o que ele planejou, mas com o que ele tem, eu esperava melhoras nas mexidas, que pra mim foram erros que ele cometeu ano passado. E a forma que ele usa os meninos também, que também é um ponto alto do trabalho do Vojvoda, que ele insiste em falar que reconhece o valor da base, que sabe como funciona a história dos meninos da vila, e na prática a gente vê muito pouco esse tato para usar esses meninos. Então foi dentro disso que eu fiz a avaliação de 2 tempos muito diferentes de um treinador que eu valorizo. Dentre os últimos que passaram por ali, é o melhor, claramente, é quem mais realmente sabe aplicar treino, é realmente quem conseguiu recuperar alguns nomes, é quem consegue organizar e fazer esse time jogar de forma intensa, o que a gente viu no primeiro tempo. Ele teve que, enfim, improvisar que eu digo forma de falar, né, porque o Gabigol era planejado pro jogo, acabou entrando no Tassiano, que não estava dentro do planejamento dele de treino dos últimos jogos, dos últimos dias, das atividades que ele fez no CT. O planejamento dele era usar o Gabigol, ele teve que improvisar com o Tassiano, que pra mim é um jogador de segundo tempo. Então eu sei que tem situações dentro de todas essas que tem dedo do Vojvoda, tem a mão do Vojvoda selecionando o que ele pretende, e tem algumas que eu concordo, eu acho realmente muito boa, tipo, como ele conseguiu tirar desse time do primeiro tempo o jogo que ele fez, e como ele se desgasta fazendo mexidas que eu discordo por avaliação e visão de jogo, mais a opção que ele tem no banco. Então assim, se, de novo, já estava planejando a entrada do Lira, desse mais tempo pro Lira, para ele sentir o jogo, passar essa afobação e conseguir desempenhar melhor. Colocasse ele junto das primeiras substituições, o Escobar já tinha feito um primeiro tempo horroroso, ele já tinha participação no gol, ele já tinha perdido na subida pro Veiga, ele já tinha feito várias burradas. Então pra mim o Escobar era a primeira substituição. E se o Lira já ia ser colocado, na pressão que já existia dentro do jogo, por que não mais minutagem? Que aí ele entra, faz 10 minutos ruins de afobação, de pressão, respira, tá, vamos jogar bola. E aí talvez ele conseguisse desempenhar alguma coisa. Então essa falta de tato ainda me incomoda. E isso não é pedir demissão do treinador. Isso é só uma avaliação de uma unidade de jogo da segunda rodada do Campeonato Paulista. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Contra o Guarani eu tenho expectativas melhores. Acho que o clássico é sempre uma atmosfera diferente, sempre é uma pressão diferente. Acho que o Palmeiras não jogou nem perto do que poderia jogar. E lógico, também conto com a habilidade que o Santos demonstrou dentro dessa partida. Tem mérito do Santos, principalmente no primeiro tempo, que deitou e rolou, só deu o Santos a maior parte do tempo. Falhas individuais que acontecem naturalmente. Então, vamos ter calma, só isso. É muito estresse para uma segunda rodada de Paulista. Eu sei que o Paulista é mais curto esse ano, tá? E eu sei que dá medo, porque esse novo modelo tem chances de times importantes caírem. Eu entendo o receio depois do ano horroroso que a gente teve. Mas calma. Não é ferro a fogo, extremo. Meu Deus, ela criticou o Vojvoda. Ah, meu Deus, essa internet odeia o Vojvoda. Então pede o Renato Gaúcho, então pede o Cuca. Gente, que maluquice, calma. É a segunda rodada do Paulistão. Eu só acho que eu tenho discordâncias da forma que o Vojvoda escolhe fazer essas substituições, que já são do ano passado, que me pega, e a forma que ele usa os meninos. Fora isso, ele fez um jogo ok contra o Palmeiras, em um segundo tempo que poderia ter conseguido render mais, e errou, na minha visão, sobre essas substituições. Se você discorda, tá tudo certo. De novo, não existe uma verdade absoluta, essa é a minha visão. Se você achou ótimo a forma que o Santos desempenhou contra o forte Palmeiras, show de bola, eu acho que tinha condição de ganhar, e isso frustra por conta das mudanças que escolheu o Vojvoda. Mas tá tudo bem se você discorda, tá bom? Deixa seus comentários aqui embaixo, inclusive, que eu quero saber o que vocês acharam desse jogo. É isso, vídeo rápido só pra dar uma desabafada, honestamente, porque ontem eu fui dormir 4 da manhã, bem pilhada e ansiosa com esse jogo. É um jogo que naturalmente mexe com a atmosfera e com a energia e com tudo que envolve, né? Porque jogar contra o Palmeiras nunca é fácil, mas ter a sensação de que dava, mata a gente aos pouquinhos. Então eu passei só pra desabafar e explicar um pouco mais da minha visão, porque na live de ontem eu estava extremamente raivosa. Eu falei isso muitas vezes, mas acho que eu dei o contexto sobre tudo que eu achava, sobre Igor Vinícius, sobre Escobar, sobre o Brasão ter falhado ou não, sobre as mudanças, sobre Lira. Eu acho que eu dei um contexto forte a quem assistiu a 1 hora de live, acho que talvez concorde comigo ou não. Mas é isso, queria saber sua opinião sobre isso, fechou? Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Eu não cheguei a pedir like, olha que loucura. Deixa o seu like, por favor, se inscreve e hypa o vídeo para chegar a mais santistas e conhecerem o setorista da Vila, fechou? Um beijo e até a próxima.